Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. O vídeo de hoje vai ser meio que um bate-papo aqui entre a gente, né? Vou estar esclarecendo algumas coisas aí pra vocês. Tenho me ausentado muito aqui da plataforma do YouTube. Não tem sido fácil esses últimos dias, aconteceram muitas coisas que no decorrer do vídeo eu vou explicar cada uma delas pra vocês, porque de repente, né, aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra e enfim. A gente resolveu, né, alugar uma casa e encontramos uma casa que pra mim era perfeita, né, gostava demais do espaço e de tudo. Tava assim, ela não era num preço tão acessível, né? Eu cheguei a mostrar ela aí pra vocês. Ela era uma casa bem arrumada, bem organizada. Tava morando eu, meu marido e meu filho, tudo de boa. E só que, gente, tinham duas questões que estavam me matando. A primeira, eu estava trabalhando de 6 horas da manhã até 9 horas da noite. O meu tempo era assim, coisa de louco. E nisso eu me senti um pouquinho egoísta, sabe? Assim, entre aspas. Eu me senti me perdendo do meu filho, porque ele estava ficando muito mais com outras pessoas do que comigo. Ele estava indo pra escola, né? Ele ficava na escola meio período, no outro período ele ficava com os avós. Só que, no meu ver, assim, no meu papel, ele não tem que ficar com os avós dele, ele tem que ficar comigo, que sou a mãe dele. E ficar com os avós por alguma causa, né? Nesse caso, precisar mesmo e tal. E aí, foi aí que eu pensei, eu não vou continuar no serviço dessa forma, até porque pra mim não tava legal, não tava gostando. Eu tava ficando exausta, né? E quando a gente chega a uma exaustão, não é fácil, gente. A gente começa a se cansar, ah, a gente começa a se cansar, assim, extremamente. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Tô aqui conversando de boa com vocês porque o meu filho, ultimamente também, eu tô trabalhando somente meio período, né? Eu trabalho somente até 2 horas da tarde. Só que ele fica com os avós para me poder trabalhar, porque agora a escola entrou de férias. Então, é por uma boa causa. E aí, os avós dele hoje, eu falei que não precisava pegar ele, porque eu tô de folga hoje. Mas o avô dele veio cá e buscou ele para ele ir com ele para algum lugar. E eu não impeço meu filho de passear com os avós, porque eu sei que eles têm responsabilidade, que ele vai estar bem cuidado. A minha mãe ontem levou ele pra Coluna, né? Uma cidade aqui perto. Tudo de boa, ele vai de boa, ele fica tranquilo, ele não chora, ele adora passear com os avós dele. Pra mim tá super tranquilo também, porque eu sei que ele vai estar bem cuidado. Então, e aí, gente, voltando ao assunto aqui com vocês, né? A gente se mudou novamente, gente, né? Não estamos mais morando naquela casa. Aconteceu muita coisa lá, gente. A primeira coisa que me fez não querer ficar naquela casa era porque o meu filho, ele é minha prioridade em tudo. Tudo que eu for fazer, o Arthur tem que estar comigo, ele tem que estar bem. E o Arthur começou assim, ele chegava na casa e ele parecia que estava chegando numa casa mal assombrada, porque o tanto que ele chorava. E o Arthur nunca foi uma criança de chorar, não, gente. Desde recém-nascido, que o Arthur não é de chorar. Nunca precisei acordar de noite para ir olhar Arthur. Arthur era, nossa, ele sempre é uma criança muito tranquila. Eu até estranho porque ele é muito tranquilo. Só que quando ele chegava, ele começava a chorar assim. Dava de noite, ele dormia por cerca de 1 hora e acordava chorando, gritando, falando que queria ir embora. Corria para a porta e falava que queria ir embora e me deixava doida. Eu acordava no outro dia igual um zumbi, porque eu não dormia bem de noite, meu marido não dormia bem à noite, porque o nosso filho realmente estava dando muito trabalho, ele estava chorando demais. Numa dessas pirraças dele, né, a casa tinha uma escada, tem uma escada, né, porque a casa tá lá, mais ou menos de uns 25 degraus, gente. Numa dessa pirraça do Arthur, a porta tava meio aberta, né, por um descuido meu, porque eu tava lá fora, eu não imaginei que ele fosse sair. E nisso, ele simplesmente trupicou na de cima. E se não fosse, assim, sabe aquele movimento bruto de mãe que só gravando que você acredita que aquilo aconteceu? No meu movimento brusco eu consegui pegar o Arthur, porque senão ele teria debruçado escada abaixo. Sabe, ele caiu na primeira, machucou o joelhinho, ficou até uma cicatriz no joelho dele. Mas não aconteceu nada de grave com ele. Aquilo ali me marcou demais, porque eu fiquei pensando que poderia ter acontecido algo muito grave com meu filho, que poderia sim ter levado ele a umas consequências muito piores. Nesse dia,
eu olhei pra mim mesma e pensei, não dá pra eu ficar aqui, porque o Arthur não gosta daqui. E numa dessas que eu vacilar, ele vai cair dessa escada e vai acontecer algo pior e eu nunca mais vou conseguir ficar sem me culpar. Então, o que eu resolvi? Resolvi tentarmos alugar outro lugar pra gente ficar. Só que a demanda de casa aqui tá demais. Tem muitas pessoas procurando casa para alugar e não encontram. As casas que a gente encontra para alugar, gente, é no bairro bem distante aqui do meu, né? O valor de aluguel é bem bacana, só que é muito longe. A gente não tem carro. Então, ficaria muito difícil de eu estar conciliando trazer o Arthur para a avó dele, porque eu pego serviço 6 horas, né? E aí, para mim morar muito longe assim, eu deveria sair do meu serviço. E o que não é uma coisa muito razoável para mim, porque aí tem aluguel para pagar e aí como é que a gente paga sem trabalhar, né? E aí eu conversei com o Guilherme, a gente resolveu voltar, né, pro lugar que a gente estava morando mesmo. E aí, gente, quando eu fui visitar a obra, eu parei para pensar também que começar aquela casa não foi fácil para mim, né? No momento não era muito bem o que eu queria, mas quando começou a construir ela, eu dediquei, assim, a gente se dedicou muito para aquela casa. Meu marido se dedicou demais por ela, eu também entrei nessa, me dediquei bastante, comecei a trabalhar pra gente evoluir juntos e construirmos nossa casa mais rápido, né? Porque no início da nossa casa, só meu marido trabalhava, então era mais difícil, né? Então eu comecei a trabalhar também para poder ajudar ele. E aí eu vi, quando eu entrei nela, eu vi o tanto que a gente tava perdendo, né? Assim, perdendo, entre aspas, porque ela tava descuidada. Começou a época da chuva, a nossa casa alagou, lá em cima, a parte de cima tá toda alagada. Eu vou ver se eu deixo mostrar aí pra vocês, né? Um pedacinho que eu gravei lá hoje. Mas enfim, e não é isso que eu quero, porque o meu sonho de casa, na verdade, eu adorava morar lá. Mas o meu sonho de casa é a minha casa que eu tô construindo, é a minha casa que eu me dedico, né? E não foi fácil até agora. Se eu for somar no papel quanto que a nossa casa já ficou, gente, ela já ficou um absurdo. E ela vai continuar ficando, porque a gente tá na parte ainda de cobrir ela, né? Tem a parte do telhado, que não vai ficar barato. E tem a parte de baixo, que é acabamento e tudo, aquele negócio não vai ficar barato. Eu tenho noção disso, não vai ficar barato. Só que pagando aluguel e despesa, vai ficar muito mais caro, gente, muito mais caro. Aí a gente morando aqui, a gente não paga aluguel, tem só a água, a luz, a internet e as despesas do Arthur. Que já não é uma coisa que fica muito barata aí, né, gente? Mas enfim. Então, eu vou voltar a gravar aí pra vocês. Eu queria explicar esse pedaço pra vocês, porque senão eu começo a gravar aqui no outro ambiente, vocês vão ficar assim meio bugados, né? Mas enfim, não estamos mais morando lá. E aí eu vou continuar gravando aqui no mesmo cenário de antes pra vocês, tá bom? E é isso. E aí a gente vai dar continuidade também à nossa obra. Espero estar mostrando tudo aí pra vocês. E acho que é só isso mesmo que eu tinha pra falar, né? Esses últimos dias também o Arthur adoeceu de uma forma assim que eu não esperava. Ele começou a dar febre, deu febre 5 dias seguidos. Tá com uso de antibiótico, de anti-inflamatório, de antialérgico. Tá tomando 4 remédios, gente, todos fortes. Então, assim, eu me preocupo demais com o Arthur, porque não tem 2 meses que ele tava tomando amoxicilina. E ele já tá tomando amoxicilina de novo. Porque ele inflama a garganta e a respiração dele fica péssima. E ele dá febre, gente, assim, não é febrezinha, né? A febre dele ultrapassa os 40 graus. Então é uma coisa assim que eu tenho que ficar de olho ali, que a gente não pode deixar evoluir de forma nenhuma, né? Mas agora ele já está bem, já está todo medicadinho, né? Já tá medicado, já tá tudo tranquilo, já tá passeando aí com os avós. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não esqueçam de deixar o gostei para estar nos ajudando. Um super beijo e até o próximo vídeo.